Mais uma sessão em Minhoca Imagem. Bem-vindas e bem-vindos todos presencialmente e virtualmente a esta que eu tenho certeza será uma sessão histórica. Nós temos hoje um caso que terá além de desafiador, ele terá uma assessoria múltipla de gente muito competente. Gente competente presencialmente aqui, tem o lado direito o Ítalo, à minha direita a Edileide, à minha esquerda a Andréia, à esquerda dela a Líria, que todo mundo já conhece das outras apresentações, e temos convidados especiais, especialíssimos, que a Edileide vai comentar agora, né, Edileide? Ok, bom dia a todos. Realmente a nossa sessão será hoje especial, porque temos um caso bastante intrigante, que já antecipo que não temos um diagnóstico ainda firmado da etiologia do problema. Mas temos uma equipe de peso para nos ajudar. Estamos aguardando o doutor Renato Arnone, que ficou de vir, que foi quem operou o paciente, vocês vão ver. Mas vamos ter dois patologistas que analisaram a peça do paciente, a doutora Valéria Lanzoni e o doutor João Norberto Stavale, que são do Edmundo Vasconcelos, que vão estar presentes remotamente, talvez já estejam entre nós. Teremos também infectologistas, a doutora Aline Ibanez, doutor João Paulo Gouveia, que também vão nos ajudar com os seus conhecimentos, e talvez o doutor Antoninho Arnone, o doutor Ari também estejam entre nós. A doutora Isabela Bispo, que é ex-Dante, né, que fez ressonância com o doutor Ibrahim, que agora faz cardio-onco, também estará conosco remotamente. E o doutor Bruno Bacaro, que também da UCG, que estará também presente entre nós. Acabamos de ver aqui o doutor Renato Arnone, o protagonista aqui do caso, que acaba de chegar. E o doutor Natan Donadon vai apresentar o caso, e, se tivermos tempo no final, a doutora Carolina irá fazer um resumo sobre a patologia que vamos discutir. Então, vamos começar, por favor, doutor Natan. Boa tarde, meu nome é Natan, sou residente de cardiologia aqui do Dante. Então, vamos dar início aqui ao nosso caso do Minhoca Imagem de hoje. Então, a nossa paciente, MLGS, feminina, 55 anos, natural e procedente de Recife, Pernambuco, do lar, evangélica, viúva e mãe de 2 filhos. A história é que a paciente tem um relato de dor precordial típica, em aperto com piora aos esforços e melhora ao repouso, sem irradiações, com início há mais de 2 anos. Ela evoluiu com piora progressiva, não sendo investigada na cidade de origem. Depois ela se mudou aqui para São Paulo e, devido à persistência do quadro clínico, ela procurou o pronto-socorro aqui do Dante, em março deste ano, para a investigação do quadro clínico. De antecedentes da nossa paciente, ela tem uma esquistossomose, hepatoesplenomegalia e varizes esofágicas, que foi diagnosticada em 2019, uma pancitopenia que foi atribuída ao hiperesplenismo por causa da esquistossomose, uma hepatite B curada, insuficiência venosa crônica, ela negava etilismo, tabagismo e alergias. De antecedentes familiares, a mãe era hipertensa, desconhecia comorbidades paternas e os filhos são ígidos. De medicações que ela fazia uso é o propranolol, noripurum e quetiapina. Do exame físico dela, da entrada, ela veio com uma PA de 120/70, frequência de 68. De alterações, ela estava hipocorada, 2 cruzes em 4 cruzes. No aparelho cardiovascular, um sopro sistólico, 3 cruzes em foco aórtico, pulmonar e tricúspide. E no abdominal, hepatomegalia, 3 centímetros do rebordo costal direito, baço palpável, a 3 centímetros do rebordo costal esquerdo, e nas extremidades, sem edemas. De exames de entrada, então, foi solicitado laboratoriais e um eletrocardiograma. A troponina foi solicitado devido a essa queixa principal da paciente, que veio negativa. Os demais exames sem alteração de função renal, ela tinha uma anemia microcítica hipocrômica e o RDW aumentado. Os leucócitos variaram entre 2.050 a 3.100, ela tinha uma pancitopenia, um PCR de entrada de 5,6, que estava aumentado, e as plaquetas também variaram entre 49.000 e 81.000 durante os exames. Ela, então, trouxe para a gente esse eletrocardiograma. De alteração, tem uma alteração de repolarização em parede lateral, um ritmo sinusal, e a frequência cardíaca estava dentro da normalidade. Então, a partir desse quadro, do quadro clínico da paciente, a gente pensou que poderia ser uma síndrome valvar, por causa da dor torácica aos esforços, tinha um sopro ejetivo aórtico,
Com certeza também pensamos em uma síndrome coronariana, por causa da dor torácica, que era típica e melhorava o repouso. Também devido a ela tem a esquistossomose, que era um fator que é importante dessa paciente, tinha a pancitopenia, hepatosplenomegalia e as varizes esofágicas. Então, para dar início também aos nossos exames complementares, a gente vai convidar a doutora Líria para comentar o ecocardiograma. Como temos muito a discutir depois, se operamos, não operamos, a etiologia, a gente não vai perder muito tempo nessa questão clínica inicial. Então, por favor, doutora Líria. Então, bom dia a todos. Vou apresentar o ecocardiograma dessa paciente, mas, na verdade, quem fez não fui eu, foi minha chefe, doutora Andréia, então eu aceito sugestões também dos comentários dela, tá? Então, a gente aqui está num corte parasternal longitudinal, né? Aqui a gente vê o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, acho que já está todo mundo bem adaptado, bem acostumado com essa imagem. E o que chama a atenção é que nessa região aqui do septo interventricular, ela tem parece uma massa, né? Chega às vezes até dá dúvida se não pode ser o próprio septo, um pouco mais espessado, mas nos outros planos a gente vai ver que tem mesmo um material diferente adjacente a essa região interventricular, ao septo interventricular. O mapeamento do Collor não mostrou assim, não tinha insuficiência mitral, não tinha um turbilhonamento na válvula aórtica, para já pensando, né, que não tem estenose aórtica. Então, provavelmente, esse sopro sistólico ejetivo se deve a outra causa. Aqui é um eixo curto meio modificado, mas a gente pode ver aqui na região do septo, do septo mais para a região anterior, a gente pode ver que tem essa massa, né, que tem uma ecogenicidade parecida até com o do músculo, né, com o do miocárdio. A gente pode perceber também que a contração ventricular, né, é preservada, né, então, para a gente pensar assim, alguma coisa isquêmica também não chama atenção. E aqui é o modo M, que a gente gosta, assim, o pessoal, minha geração nem gosta tanto, mas eu gosto muito, que ele tem uma boa resolução temporal, então a gente diferencia bem o que é tecido, o que é corda, tá? E aqui no septo, parece ter um pedacinho de septo, que é um pouquinho mais escuro, mas com essa presença desse material, né, dessa imagem diferente adjacente ao septo. E o demais não chama atenção, parede posterior normal, ventrículo direito também. A região apical, a gente consegue ver melhor essa imagem aqui no ventrículo esquerdo, né? O átrio um pouco aumentado, e eu coloquei aqui um Szinho para vocês verem a densidade, né, a cogenicidade do septo com dessa massa que está aderida à região do septo interventricular. Tá? E ela se projeta, né, na hora que o ventrículo contrai para dentro da cavidade, e com Doppler colorido a gente pode ver que ela faz uma aceleração. Eu acredito que isso esteja justificando até o sopro sistólico dessa paciente. Aqui um outro plano para a gente ver também a massa. Aqui eu acho que ficou bem bonitinho de ver. É que eu não consigo repetir. Que vocês conseguem ver que o septo está um pouquinho mais escuro, né? A ecogenicidade do septo em relação à massa, e dá para ver onde que ela está grudada mesmo, né? Uma base larga, né? Infiltrando essa região do septo. E aqui, só para mostrar para vocês que realmente na sístole ela faz uma aceleração na via de saída, e foi estimado um gradiente sistólico de 60 nessa paciente, ou seja, ela tem uma massa adjacente ao septo, né, que está funcionando como se fosse uma obstrução dinâmica mesmo, né, fazendo um gradiente de 60, tá? Nessas circunstâncias. Foi feito o strain dessa paciente, que mostrou também, bem nessa região anteroseptal, né, médio-basal, que a gente vê essa imagem, essa massa, um strain reduzido nessa região. André, você quer falar alguma coisa? Não? Tá. Aí depois tem mais. Então, na verdade, essa paciente eu fui chamada para checar. A hipótese que fizeram inicialmente, por conta até do gradiente e do aumento ali da espessura do septo, era como se fosse uma miocardiopatia hipertrófica na forma assimétrica septal. E o que chamava bastante a atenção é que a massa ela tem uma... Não sei como é que eu faço para rodar aqui. A massa ela tem uma ecogenicidade diferente do septo,
E existe, a gente consegue ver um pouco o plano de clivagem, e ela está aderida a parede septal toda, né? E conforme existe a contração do ventrículo, a gente consegue ver. Não está indo. Não. Aí, pronto. Conforme existe a contratilidade do ventrículo, a gente vê que provavelmente a consistência da massa ela é diferente da do músculo cardíaco, né? Ela tem uma consistência um pouco mais fibroelástica, mais mole, do que o músculo, porque ela é rechaçada para dentro da cavidade ventricular, conforme existe a contração. Então, essas são características que fazem a gente realmente suspeitar de um processo tumoral, né? Isso aqui dá para ver bem evidente, realmente, que ela é rechaçada para a cavidade ventricular. Isso. Existe esse ponto aí, esse plano de clivagem com o septo. E aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu ver se vai rodar. Em duas câmaras, aqui a gente vê o septo, né, que ela é bastante aderida ao septo. E em duas câmaras, conforme contrai, não sei porque que não está rodando aqui. Anterior. Não está indo. Acho que agora vai rodar. Em duas câmeras, é interessante que você vê a massa entrando na cavidade, né? Ela não está aderida ali à parede anterior, ela está aderida à região anteroseptal e parte ali da porção inferoseptal. É isso. Pode continuar, Líria. Então, assim, eu nunca tinha visto uma massa dessa no septo interventricular. E, se a gente fosse começar a pensar, né, nas características dessa massa, acho que cada vez foi ficando mais difícil de imaginar uma etiologia, né? É uma massa com uma ecogenicidade parecida com a do miocárdio, mas a gente vê que ela parece mais mole, né, um pouco mais clara, né? Ela não tem pedículo, você vê que ela tem uma base larga de implantação no septo, né? Ela leva hemodinamicamente a uma aceleração do fluxo. Eu vi que o BNP está alta, também leva uma disfunção diastólica, né, porque está ocupando o espaço da cavidade ventricular. E, assim, o paciente que tinha função preservada, não tinha alteração segmentar, e eu coloquei aqui ausência de derrame, mas tinha um derrame mínimo. Então, assim, são tudo peças que a gente pode encaixar para tentar pensar numa etiologia dessa massa, né? E aí, só para a gente lembrar, né, que as massas cardíacas, a maior parte delas são benignas, 90%, né, principalmente nos adultos, a gente tem que pensar no mixoma, e 10% ela é maligna. E lembrar que as malignidades cardíacas primárias são muito raras, e a gente sempre que pensa em tumor maligno no coração, a gente tem que pensar em metástase, né, que também não fechava muito as características para a gente pensar no tumor, mas tem que sempre ser levado em consideração. E eu achei aqui esse esquemazinho que são no Jack. Na região ventricular, né, as principais causas dessas massas são os trombos, fibroma, rabdomioma, que é em criança, metástase, lipoma e o linfoma. Tá? Então, acho que é para a gente começar a tentar raciocinar em cima dessas causas. Tá? Então, o mixoma é o tumor mais comum, né, e que eu vou mostrar as características deles, porque a gente pensou em mixoma para essa paciente também, apesar de ter a base larga, né? E o lipoma é o segundo tumor mais comum, benigno no coração, tá? Em adulto. E dos malignos, a gente tem que pensar em metástase, melanoma, pulmão, mama em mulher, né? Estômago, paciente, não sei se tem alguma relação aí, que eu acho que não. E os tumores malignos, pensar que é muito raro, mas os principais são os sarcomas, mas também não parecia ter característica de sarcoma pelo eco, né? O ideal, se a gente estivesse aqui no Dante, era usar o contraste de realce de Bordes, que a gente usa, como se fosse um contraste ultrassonográfico, para a gente ver se essa massa tinha perfusão. Que, se ela perfunde mais até que o miocárdio, mostra que ela é vascularizada. Então, isso também dá um indício, mas a gente não tem contraste, uma pena. Então, aqui um mixoma, né? Um mixoma é o tumor mais comum, mas ele pode dar em qualquer estrutura, né, do coração, mas ele é muito mais comum no átrio direito, né? Ele pode ser mais homogêneo, mais heterogêneo, viloso, que nem esse daqui que a gente está vendo. E a característica dele é que a gente vê que ele fica aderido ao septo, à membrana da fossa oval, por um pedículo. Dessa paciente não parecia isso, ela parecia ter uma base larga, né?
apesar até da ecodensidade ser um pouquinho semelhante. Tá? A gente tem também os lipomas, que esse eu nunca vi, não tinha vídeo, que é o tumor mais comum, e ele pode estar, ele fica 50% dos casos, ele vai estar adjacente ao endocárdio, ou pode também estar no miocárdio, até ir para o saco pericárdico. Tá? E a característica dele, diferente dos mixomas, ele tem a base mais ampla, ele é circunscrito, e ele é geralmente homogêneo, sem calcificação. Então, poderia ser um diagnóstico para essa paciente, eu acho que poderia encaixar. E os fibromas, né? Os fibromas são mais comuns em crianças e eles são de localização intramural, que não parece o caso dela. Né? Essa paciente ela parece entrar no septo, mas não está dentro do septo, né? Não está dentro do miocárdio, que nem essa imagem de um fibroma que a gente tem. E ele é mais comum na parede livre, né? Parede posterolateral, e no septo. E também ele pode mimetizar a cardiomiopatia hipertrófica. E pensar que a gente tem outras situações que simulam as massas intracardíacas, mas não são, né? Não são massas tumorais, né? Que são os trombos apicais, principalmente paciente que tem alteração segmentar, tem disfunção ventricular, que nesse caso aqui, que não é o caso da nossa paciente, e, às vezes, até mesmo uma endocardite. Aqui a gente tem uma endocardite por um aspergiloma, que também estava adjacente ao septo interventricular, mas era uma paciente que tinha a gente fechou para um aspergiloma no septo. Era uma paciente imunossuprimida, com hepatopatia. Tá? Então, acho que aí a gente abre o leque para isso. Perfeito, doutora Lídia. Vamos ver se agora o doutor Ibrahim consegue nos chegar mais perto um pouquinho da etiologia. Mas é um tumor que a gente nunca tinha visto igual, né? O Renato sempre opera os nossos tumores, né? Porque concentramos os tumores na seção de miocardiopatias, e o Renato opera, mas nunca tínhamos visto algo parecido, não é verdade, Renato? Nós já operamos tumor de ventrículo esquerdo, mas não era com essa característica, eram tumores mais na parede livre, não no septo. Teve um de septo, que a gente só abriu, biopsiou e fechou, porque não tinha o que fazer, mas era um angiosarcoma, que é super raro. Nós temos, acho que, 2 ou 3. Em breve vai sair. Nós levantamos todos os tumores operados aqui no Dante de 72 até hoje. Que vai apresentar no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca agora, em junho, e aí a gente traz aqui numa sessão para todo mundo. Tá? Mas, igual esse aí, não. No septo, desse jeito, nunca tinha visto. Eu acho que essa... Sem som. Eu acho que essa vai ser a principal frase. A gente nunca tinha visto alguma coisa assim. Então, eu acho, agora sim. Eu acho que essa vai ser a principal frase. A gente nunca tinha visto nada parecido com isso. Como essa paciente estava com dor torácica, foi solicitada uma tomografia, e a tomografia, mesmo sem contraste, mostra algumas coisas interessantes, que era, primeiro, essa morfologia do fígado bastante abaulada e com uma superfície irregular, e tem também uma massa paracardíaca que entra o coração e a pleura, que tem características inflamatórias, então, podendo, muito possivelmente, ser responsável pelo sintoma de dor que essa paciente tinha. A fase com contraste já deixa clara a presença dessa estrutura aqui relacionada ao septo, que, quando a gente faz uma reconstrução, mostra uma imagem parecida com a do eco, no sentido que a gente vê essa projeção da massa para o interior do ventrículo esquerdo. Poderia até se considerar trombo, porque a aparência pela tomografia nesta fase não é muito diferente. Mas a gente observa aqui alguns sinais de uma captação de contraste um pouco maior. A reconstrução das coronárias, eu repito, essa paciente está em investigação de dor torácica, foi feita por isso, já vai chamar a atenção para alguns detalhes importantes. Bom, não tem obstrução nas artérias coronárias, mas, segundo lugar, e talvez mais importante, é notar que, por baixo da descendente anterior, né, aqui tem um ramo intermédio, ramos diagonais, por baixo da descendente anterior, não tem exatamente a morfologia da cavidade ventricular que a gente esperaria encontrar, o septo deveria ser uma coisa mais fina, restrita a essa posição, mas tem sim uma cavitação, que aqui eu trouxe nesse outro filme para se ter uma ideia de quanto da cavidade ventricular esquerda é ocupada pela massa. Trazendo uma imagem mais estática, que talvez seja mais fácil, essa projeção da DA, logo abaixo dela, aqui que deveria ter o septo com aproximadamente 10, 12 milímetros, nós temos esse espaço ocupado pela massa.
aqui um pouco melhor, à medida que nós vamos nos aprofundando, e aqui aquele estreitamento da via de saída do ventrículo esquerdo, possivelmente responsável tanto pelo som como pelo gradiente encontrado à ecocardiografia. Mais uma vez, veja que o espaço é tão grande que aquilo que sobra depois dele já é músculo papilar. Eu acho que era o Carlos Prazeres, que estava na tomografia na hora, ou o Tuma, e junto com os nossos residentes, que eu sempre elogio, tiveram presença de espírito e fizeram uma imagem de realce tardio pela tomo. E vejam que interessante, aqui nós já descartamos trombo, porque ela apresenta áreas, eu sei que é mais difícil de ver pela tomo, pela ressonância fica mais fácil, mas ela apresenta áreas em que o contraste ficou retido 7, 10 minutos depois da injeção de contraste, em toda a extensão da massa. Então, com isso, já se pensou menos em trombo e já se levou o raciocínio para alguma massa expansiva intracavitária. E, por isso, foi para a ressonância. Ressonância que, desde o princípio, mostra que a intensidade de sinal é distinta daquela do miocárdio normal, ao mesmo tempo que mostra achados extracardíacos muito interessantes. O fígado, que já parecia algo lobulado, ele é muito comprometido, e existe uma expressiva esplenomegalia. Se alguém se lembra daquele caso de leishmaniose que nós discutimos aqui algumas semanas atrás, é um baço que chega quase ao tamanho daquele. E aqui a massa projetada nesse local. Em seguida, foi feita uma série de edema para se encontrar alguma coisa inflamatória, de novo aquela massa paracardíaca com um sinal de edema no local, sugerindo que ela estivesse mesmo inflamada e podia ser responsável por alguma sintomatologia dolorosa. E vejam que nessa série a distinção da massa é mais difícil de ser feita. Então, partimos para a perfusão. A perfusão ajuda bastante, trombo, por exemplo, não é perfundido, e nós vemos que, num primeiro momento, demora um pouco, mas o contraste chega no interior daquela massa. Existe algum grau de captação de contraste, existe algum grau de perfusão nessa região que se nota aqui, e como o olho humano é mais preparado para ver tons coloridos do que tons de cinza, eu trago aqui, vejam que ao final da fase de perfusão, quando o miocárdio está todo em verde, temos algumas áreas verdes no interior da massa. Por outro lado, vejam que o azul da massa, da área não perfundida, mantém aqui uma relação muito íntima com o septo e, às vezes, se aprofunda um pouquinho nele. As imagens em cine e ressonância, feitas em eixo curto, mostram, a exemplo, mais uma vez, o que o eco mostrou, que a massa se desloca ao longo do ciclo cardíaco, reduzindo, ao final de sístole, o volume da cavidade, principalmente nas porções médio-apicais, enquanto que nas porções mais distais ela não ocupa tanto, mas suficiente para promover algum grau de redução do fluxo. Vista a contratilidade em 4 câmaras, nós percebemos, de especial, a alteração do septo interventricular. Notem que nessa região que eu aponto aqui com o mouse, existe uma alteração da morfologia do septo consequente à íntima relação que ela tem com essa massa, como se essa massa ou invadisse ou estivesse apensa ao septo interventricular. E, mais uma vez, não é o comportamento de trombo, que nessa fase ficaria escuro, assim como não é o comportamento, a ressonância do mixoma. O corte em 3 câmaras mostra, uma vez mais, essa massa de intensidade de sinal diferente. Aquelas áreas que nós já percebíamos na tomografia se confirmam aqui a ressonância, e, de novo, as imagens coloridas mostrando a relação dela, um certo grau de turbilhonamento na via de saída. E aqui nós vamos agora para as imagens de realce tardio. Começo chamando a atenção para o baço e o fígado. Vejam, o fígado extremamente septado, comprometido, lobulado, com volume reduzido. E o baço, ao contrário, muito trabalhado, com áreas de hipointensidade de sinal, hipocaptação e com volume bastante aumentado. Isso, nós agora começamos a ver a massa que captou, e vejam que ela, de fato, penetra bastante o septo, tem horas que ela chega muito perto do lado direito, mas aqui ela apresenta um realce tardio intenso. Da mesma maneira, as imagens em eixo curto, que mostram também que existe algum comprometimento do ventrículo. Alguma área ao redor do implante da massa, trouxe apenas 2 cortes aqui da massa, mas algumas áreas ao redor apresentam alguma área de realce, sugerindo que elas tenham sido agredidas. Eu vou usar aqui a mesma expressão que eu usei no começo e que eu usei quando nós discutimos o caso em outras reuniões. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. De primeiro momento, poderia ser uma imagem tipo hemangioma, que muitas vezes tem um comportamento parecido com esse em termos de captação de sinal, irrigação, esse tipo padrão de realce tardio. A diferenciação com tumores malignos teria que ser feita por um outro método. Pela ressonância, nós não temos como excluir tumores malignos. E, eventualmente, foi uma hipótese que surgiu depois, principalmente revendo o caso com o André. A gente pensou que pudesse ser alguma coisa, tipo um granuloma pela captação de sinal. Como nunca tinha visto um granuloma, e não sei se via ainda, um granuloma no coração, nós
não tínhamos pensado nessa hipótese, mas foi uma coisa que surgiu depois. Mas nós não conseguimos excluir a possibilidade de doença maligna, que essa massa tivesse uma origem maligna pela ressonância no momento que foi feito. Obrigada, Ibrahim. Quando a gente discutiu esse caso antes de ser operada, essa paciente, primeiro que a gente tinha definido, eu achava improvável que a esquistosomose tivesse algo a ver com a massa, né? Nessa altura, a paciente estava sendo acompanhada pelo doutor Ítalo e doutor Bruno, e a gente ficou... Segunda coisa, a gente discutiu se era benigno ou maligno, e a nossa ideia inicial que fosse benigno. E se devíamos ou não devíamos operar. Acho que o doutor Renato até não queria operar essa paciente, não é, Renato? Acho que eu lembro isso. Achou que não tinha plano de clivagem. Quer comentar, Ítalo, alguma coisa antes do Renato? Esse aqui dá, doutora. Bem, primeiramente, obrigado, doutora Edileide, pela oportunidade. É um caso bem intrigante, né? Ficou com a gente, como vários casos na UCG, né? A gente recebe uns Kinder Ovos que eu brinco com os meninos, às vezes, lá, que é impressionante. Discutindo o caso, enfim, avaliação de dor torácica, chegou para a gente a avaliação com eco, a gente solicitou a avaliação complementar com ressonância e resolvemos levar para discutir no RASTI na sexta-feira, para a gente ter uma ideia do que realmente estava acontecendo, porque não sabíamos. A gente sempre tenta enquadrar sempre num diagnóstico. Eu nunca tinha pensado na possibilidade, existe relato de esquistossomose de pseudotumores, tanto em sistema nervoso central quanto em massa pulmonar, só lembrando que a esquistossomose, diferente de outras parasitoses, ela se deposita nos vasos, então ela vai se depositar no vaso da circulação portal, daí ela pode cair para toda a circulação sanguínea e para diversos órgãos. Mas nunca a gente pensou numa possibilidade como essa, a gente pensou assim num tumor benigno e pensou assim na possibilidade de fazer uma biópsia a princípio ou retirar a massa toda, que aí eu vou passar para o doutor Renato, porque ele não estava muito afim de tirar isso, não. Não estava mesmo, a gente tem testemunha, Renato. A gente queria biopsiar, a gente ficou num dilema lá no dia. Não é que nós não queríamos operar por causa da massa. Deixa naquela imagem lá, que é boa, a última imagem ali é boa para falar. O problema era o conjunto da obra da paciente. Era uma paciente emagrecida, pancitopênica, com uma plaqueta lá embaixo, o risco de sangramento na cirurgia era grande, e essa era a nossa preocupação. Inicialmente, nós pensamos numa biópsia mesmo, porque existia o risco de ser maligno, apesar de todo mundo pensar que não. Nessa última imagem, olha como ela entra dentro do septo, quase perfurando para o lado direito. Então, podia ser maligno. E, se fosse maligno, nós íamos abrir, fazer uma biópsia e fechar. Só que o risco da biópsia, sem ser aberta, era isso escapar, ter trombo na borda e escapar alguma coisa e o doente fazer um AVC. Em função disso, eles melhoraram clinicamente o doente, a gente aceitou operar. Aí nós operamos e depois nós vamos mostrar aí como é que foi. Tá bom. Okay. Eu acho que você já pode continuar, Renato. Porque a Edileide é muito insistente, né? Então eu aceitei operar. Então, vamos ver ali, ó. O último da esquerda, que é a massa extracardíaca, tá? Que está do lado da seringa. Quando nós abrimos, nós nos deparamos com essa massa grande, extracardíaca, entre a pleura e o pericárdio. Tá? Nós tiramos toda ela, e não tinha, ela era rígida, dura, não tinha líquido no interior, porque, a princípio, a gente achou que tinha líquido, mas não tinha líquido no interior, ela era inteirinha rígida. E nós tiramos isso aí, tá? Que era aquela imagem que o Ibrahim tinha falado da resposta inflamatória ali que tinha do lado do coração. E aí, qual que foi a tática? O coração era um coração normal, acessar pela aorta, dava para acessar, mas eu achei que a gente não ia conseguir tirar a massa inteira, já que a gente tinha resolvido operar, vamos tentar tirar a massa inteira. Então, eu fiz uma ventriculotomia, que está ali na segunda imagem, e ali nós estamos puxando a massa. Quando eu vi a massa, eu falei, é um lipoma, amarelo, rígido, não tinha líquido no interior também, mas muito aderido ao septo. Muito aderido ao septo. E não parecia só aquela imagem que nós vimos na ressonância, no eco, que ele invadia todo o septo. Todo o septo. Não tinha um lugar do septo que eu olhei que não tinha pedaço dessa massa. E eu tirei aquela massa maior, depois fui tirando outros pedaços menores, na intenção de tentar tirar tudo. Aí comecei a chegar muito perto da válvula mitral. Falei, não vou tirar a válvula mitral, se for maligno, a gente não tinha congelação na hora.
Se for maligno, não vai adiantar eu tirar tudo. Se for benigno, o que eu tirei, eu aliviei a via de saída, que era o problema que o doente tinha, para não correr o risco de eu lesar alguma outra estrutura. Então, a minha preocupação era abrir o septo interventricular, que ia aumentar muito a cirurgia do doente, ou lesar mitral, que à medida que eu fui descendo, eu fui chegando perto da mitral. Então, nós tiramos o que dava, está vendo que tem músculo ali junto, na terceira imagem, o mais marrom lá, perto do amarelo, é músculo que a gente tirou para ter um pouco de imagem, mas não dava para tirar tudo. O septo estava inteirinho infiltrado, inteiro infiltrado. Então, a gente optou por fazer trazer segurança para o procedimento, a gente tirou o que dava, para a gente ver o que era. Não sabia o que era. Não parecia maligno, porque não é vermelho, é mais amarelo mesmo. Então, eu pensei em lipoma na hora, mas depois a gente vai ver que não era lipoma. Mas é o segundo mais comum. Não parecia ter circulação ali dentro da massa, né? Não parecia. Talvez a circulação que o Ibrahim tivesse visto se fosse desse músculo que está infiltrado ali no meio, talvez, né? Porque assim, não tinha muita separação entre a massa e o músculo. Era meio que a massa saía do músculo, assim, mas todo infiltrando o músculo. A parede livre do ventrículo esquerdo não tinha nada, só no septo. Era só no septo. Eu não quis comentar isso quando falei, porque ia mistificar um pouco o raciocínio, né? Porque na época a gente não tinha pensado nisso. Mas depois que a gente conversou com o Renato, a gente ficou com essa impressão de que era a própria irrigação coronária que estava aparecendo ali, captando contraste naquele momento. E mostrando que a gente vê, às vezes, melhor essa falta de plano de clivagem pelas imagens tipo perfusão, etc., do que pelo próprio realce tardio. Né? E agora continuamos sem saber o que é, né? Vamos ver se agora nossos patologistas nos ajudam. Então, contamos hoje com a doutora Valéria Lanzoni e doutor João Norberto Stavale, que gentilmente resolveram aceitar participar da nossa reunião. Vocês estão presentes? Doutora Valéria e doutor João Norberto? Acho que o João está com o microfone fechado. Doutor João, por favor, ligue o seu microfone. Doutor João Norberto. Não, João Norberto. Sem eles, a gente não vê aquelas lâminas. Eles estavam sem o link, o doutor João vai entrar agora, que o Renato está mandando o link para ele. Enquanto a gente espera ele entrar, eu acho que a gente vê que dificuldade. Né? E a gente imaginou que a patologia ia resolver, né? A gente criar a biópsia resolve todos os problemas, a gente vai ver que não é tão fácil assim. Nem com a biópsia, às vezes, é tão fácil a gente resolver todas as nossas questões, né? Mas, geralmente, a gente pensa, vou fazer uma biópsia para saber do que é esse tumor. A biópsia vai resolver o problema. Nesse caso, é tão complexo que nem a biópsia foi tão fácil assim resolver. Doutor João Norberto está entrando. Você não achou, Renato, que a massa era um pouco mais rígida do que deveria ser um lipoma? Eu esperaria um lipoma um pouco menos rígido. Não acha, não? Era uma massa dura, que tinha um pouco de fibrose junto, mas tem lipoma com fibrose junto também. Não dava para saber o que era mesmo. Assim, tinha muita fibrose, não sei o que o Stavale vai falar, mas tinha fibrose e era bem dura. Era duro mesmo. Assim, para poder tirar, a tesoura às vezes não cortava, que era duro. Era duro. Não era igual osso, mas era duro. Doutor João?
Nós temos o laudo mais para frente da. O laudo eu posso ler também. É que a Valéria podia rever tudo. Pois é. Eu acho que ela acabou saindo pedir ajuda para os universitários. Doutor João Norberto conseguiu entrar? Eu acho que o Natan podia levar até o laudo histopatológico enquanto o doutor João entra. Passe os próximos slides. Uhum. Então, temos o diagnóstico patológico das lâminas, né? Foram, então, os 2 cortes. O primeiro, que seria a massa extrapericárdica, que veio como laudo 4 linfonodos com hiperplasia linfóide reacional. Isso foi uma surpresa para a gente. E o segundo, que é a massa septal, que era o tecido conjuntivo denso, parcialmente hialinizado, com processo inflamatório crônico granulomatoso de tipo tuberculoide com supuração. E a pesquisa para o BAR e o fungos, através da coloração especial, resultou negativa nessa amostra. Depois desse laudo neonatopatológico, eu fui lá na anatomia conversar com a Valéria, que era quem estava fazendo o exame. Tá? E aí a Valéria falou o seguinte: esse achado é muito característico de infecção fúngica. Isso eu falei com ela antes dela fazer a coloração. Ela acreditava que era fúngico. Só que aí fez a coloração específica para fungo e deu negativo também. Então, o que ficou é que era um processo granulomatoso, uma resposta inflamatória, mas não tinha aspecto de tuberculose na peça que ela tinha olhado, e não tinha ovo de esquistossoma para ela falar que era um pseudotumor da esquistossomose. Eu falei de novo com ela sexta-feira, quando a Edileide me avisou que teria isso aqui hoje. Ela ficou, e agora o Estávaro está tentando entrar, ela ficou de pegar a peça e fazer novas colorações e novos cortes para tentar ver se tinha alguma ideia, porque parece que é um processo inflamatório, não tem sinal nenhum de malignidade, mas é um processo inflamatório que a preocupação da Edileide é que nós não estamos conseguindo tratar o doente. Perfeito. Porque o doente está fazendo derrame pericárdico de repetição. Nós não tiramos o dreno ainda, está drenando 200, 300 ml por dia. Né? Então, mas a fibrina vai ter por causa da resposta inflamatória. Mas continua drenando, tinha já, antes da cirurgia, uma policerosite. Eu drenei 1000 de cada pleura na cirurgia. Então, sim, é um processo inflamatório que agora a gente precisa tentar descobrir o que causou essa reação inflamatória no septo e que está causando essa resposta inflamatória sistêmica nela também. Né? Doutor João conseguiu entrar? Não? Então, enquanto o doutor João entra, a doutora Aline, que é nossa infectologista aqui da casa, doutora Aline Ibanez, você está conosco? Tá. Olá, Aline. Obrigada por ter vindo. Oi, você quer fazer algum comentário? Nos ajude. Obrigada pelo convite. Está meio um delay aí, mas ontem a gente tentou discutir um pouquinho do caso dela, né? Até consegui falar com a paciente ontem. E ela relata que ela chegou a fazer o diagnóstico de esquistossomose, foi bem... assim, foi uma campanha que foi feita dentro da comunidade dela, no lugar onde ela não mora normalmente. Ela tem uma casa como se fosse de veraneio, assim, e tem relato de ter lagoa de coceira, tudo, e ela fez o diagnóstico porque pediram, a comunidade toda fez. E aí, no momento do diagnóstico, eles fizeram os exames de fígado, né? Então, a ultrassom de abdômen ela chegou a fazer, e já tinha sinal de hepatopatia na época, e ela fez o tratamento adequado, e assim, ela era assintomática. Então, a princípio, ela tinha a forma hepatosplênica crônica já, que foi tratada. Então, a princípio, a gente não tem resistência, relato de resistência, então, a princípio, o tratamento é o tratamento. Aí, pensando nisso, né, ela falou que o quadro que ela tinha era uma dor bem específica, que essa era a dor que falavam que ela tinha alteração era o jeito que ela dormia. Não fizeram nenhum exame nesse meio tempo, né? Então ela demorou 2 anos para realmente ter o diagnóstico.
E aí a gente, assim, ela não tem nenhuma outra queixa, ela não tem quadro de perda ponderal, ela não tem nenhuma outra coisa, nem sudorese noturna, nada que a gente poderia aventar de infecções que a gente esperaria, né? Então, da parte da tuberculose, e inclusive infecção fúngica, então assim, ela não tem nada que sugeriria um quadro mais arrastado. Outras coisas que a gente pensou, mas que assim, né, só para falar mais de diagnósticos que não necessariamente são infectológicos, a gente pensou talvez uma granulomatose de Wegener, mas não tinha vasculite a princípio na biópsia, então né, a gente não tem solicitação de outros marcadores reumatológicos além da parte de hepatite autoimune, né, que foram solicitados, então não sei se talvez valesse a pena pedir um CEANCA. Algumas outras coisas que seriam, né, já infectológicas seria a Bartonella, que ela não tem nenhuma hemocultura positiva, mas se eu pedir sorologia talvez valesse a pena. Sífilis a gente também não tem nenhum VDRL solicitado, então acho que não custaria fazer um FTBS e o VDRL. Brucelose também poderia ser, mas aí né, teria que pedir sorologia também. E eu não sei se que aí de verdade é uma dúvida que eu não consegui sanar ainda, porque foi curto tempo, eu tenho alguns médicos que a gente poderia perguntar, mas ainda não vou encontrar com eles. Será que a gente teria alguma imunohistoquímica? Porque a partir da tuberculose a gente conseguiria, né? Para TB nas amostras da biópsia. Mas ver se a gente teria alguma imunohistoquímica para fazer da parte da esquistossomose para ver se consegue ver a origem dessa lesão. O processo granulomatose, infelizmente, é uma coisa bem... Até sarcoidose, né? Precisaria descartar tudo para falar que era, mas é bem extenso, né? O diagnóstico. Então, tem mais umas coisinhas para a gente pedir aí para ver se fecha direito. Perfeito. Sarcoidose dá um tipo de granuloma diferente, né? Dá um granuloma não tuberculoide. O dela é tuberculoide. Então, na sarcoidose, acho que era a única coisa que eu acho que não seria aqui. Eles não escreveram... Eu não sei porque eles escreveram que era... Não tinha... Era tuberculoide, mas ela não escreveu... Eu não sei se é equivalente a escrever caseoso. Normalmente não é o que a gente vê, né? Eu não sei se eu estou falando bobagem. Mas até que se fosse caseoso, talvez a gente até nem estaria discutindo isso. Doutor João entrou? Entrou. Doutor João, bom dia, obrigada pela sua presença. Vamos voltar às lâminas para o doutor João comentar, por favor, Natan. Você consegue voltar às lâminas? Voltei já. Bom dia, doutor João, obrigada. A gente vai voltar às lâminas para o senhor comentar. Não volta? Consegue voltar as lâminas? Já está aqui na minha tela. Aí. Agora sim. Doutor João, está conseguindo ver a lâmina? Não. Está sem som, doutor João. Por favor, ligue o seu microfone. Será que alguém consegue ligar? Alô, alô? Agora sim. Agora sim? Oi? Sim. Olá. Então, se a paciente apresenta... ela apresenta uma doença granulomatosa. Só para a gente relembrar, quando a gente chama em granuloma, é uma reação nodular, que nem a gente vê aí essa parte escura, forma um nódulo. Esse nódulo ele é constituído por células inflamatórias, principalmente de macrófagos, mas podemos ter linfócitos, plasmócitos, células gigantes. Tá? Então, ela tem uma doença granulomatosa, essa paciente. Como é caracterizada essa doença granulomatosa? Só para lembrar para vocês, a gente tem a inflamação que é exudativa, que é aguda, e a inflamação crônica, que é a inflamação crônica, que pode ser granulomatosa ou não. E entre elas nós temos a inflamação mista. A inflamação aguda é a exudativa, que é neutrófila, é fibrina, como se fosse uma pericardite fibrino-purulenta. No caso desse paciente, ela tem uma doença formando granuloma, então é uma doença granulomatosa, porque forma granuloma, e os granulomas são tuberculoides. Por que tuberculoides? Só para relembrar todo mundo. Porque forma nódulos, forma tubérculos.
esses tubérculos podem ser constituídos, que nem eu já falei, dessas células, principalmente macrófagos. Tá? Quando não forma o tubérculo, é inflamação granulomatosa não tuberculoide, que é só macrófago difuso, como é o caso, por exemplo, do Hanseníase bichoviana. Nesse caso, está formando uma reação granulomatosa. Esse paciente, ele apresenta vários granulomas em estadios diferentes de formação. Isso que a gente está vendo na primeira imagem, a gente vê essa parte escura, isso é um granuloma chamado necrótico exudativo, tá? Então, o fato de ser granuloma exudativo, a gente chama isso de inflamação mista. Isso sempre é uma pista para alguns tipos de doença que a gente pode pensar, ok? Pode passar o seguinte, por favor? Então, aqui a gente vê a periferia, essa parte escura que está do lado, vamos dizer assim, no canto inferior direito, pelo menos na imagem que eu estou vendo, é a parte necrótica exudativa. Ele está circundado por macrófago, depois células mononucleares, tipo linfócitos, plasmócitos. Essa paciente apresentava muito pouco eosinófilos, né? Porque ela, se não me engano, como eu não peguei o começo da história, mas a doutora Valéria me passou que é uma doença que tem uma paciente tem uma doença, uma esquistossomose hepatoesplênica. E também poderíamos pensar se esse quadro não é um quadro relacionado à esquistossomose. Pode passar o seguinte, por favor? Deveria ter eosinófilos, desculpa, doutor João. Necrótico, exudativo, e depois a parte de cima forma o granuloma. A seguinte, por favor. Então, aqui a gente vê exatamente um granuloma, essa parte que está pintada de verde aí, é a parte que a gente pinta para ver margem. Se fosse tumor, a gente via a margem, é uma tinta nanquim que a gente sabe. Mas abaixo disso a gente vê que tem uma área nodular, com um centro mais escuro, que é o necrótico exudativo, e em volta você tem célula epitelioide, inclusive tem algumas células nucleares, células gigantes, tá? E no tecido ao redor você tinha poucos eosinófilos. Então, nós estamos diante de uma doença, um processo inflamatório granulomatoso tuberculoide com exudação. Então, seria uma inflamação mista. Isso nos traz algumas hipóteses diagnósticas. Quando a gente vê um granuloma misto, uma inflamação mista, granuloma com exudação, a primeira hipótese que vem na cabeça da gente é fungo, tá? Só que nessa paciente foi pesquisado fungo. E assim, ao contrário da pesquisa de bacilo álcool ácido resistente, o fungo, quando existe, a gente pode já visualizar na própria hematoxilina eosina, que é esse caso, e principalmente nas colorações para fungo que a gente usa, basicamente o GROCO chama e o PS. Então, é assim, não achando fungo no HE nas colorações, é muito difícil que seja doença por fungo. Tá? A outra coisa que poderia ser pensada, poderia ser tuberculose. Tuberculose, normalmente, você não tem exudação central. Ela é uma inflamação tuberculoide sem exudação. Ela tem a necrose gaseosa no centro. Tá? Raras vezes pode ter exudação. Então, a tuberculose também a gente deixa um pouquinho afastada. Poderia pensar numa outra doença granulomatosa, que é a sarcoidose, por exemplo, relacionada a pulmão, etc. Tal. Só que a sarcoidose é o que a gente chama de granuloma tuberculoide incompleto, que não tem exudação, não tem necrose, é um granuloma constituído predominantemente por macrófagos, células epitelioides. Então, o nosso universo vai ficando pequeno. Vocês podem depois me corroborar, mas como ela tem a doença, a esquistossomose hepatoesplênica, uma possibilidade seria a esquistossomose também, que é raro no coração, mas ela tem a fase aguda dela, toxêmica, ela é constituída por granuloma necroexudativo. O que fala contra a esquistossomose é que tem muito pouco eosinófilo, ela cursa normalmente muito eosinófilo, que é uma reação de hipersensibilidade. E a outra coisa é que todos os cortes, todo o material examinado, não foi encontrado resto de ovo, alguma coisa assim. Mas talvez, eu acho que dentro se o quadro geral permitir isso, talvez a possibilidade melhor seria isso fazer parte
de uma única doença, que seria a doença histossomótica. Porque a gente sabe que essa doença hepatosplênica, ela tem ligação da parte venosa hepática com a parte sistêmica. Então, poderia ter uma disseminação linear para isso. Okay? Pode passar o seguinte, que tem um outro granuloma. Ó, esse é um granuloma bem nítido, que vocês estão vendo essa parte nodular, e você tem célula gigante e macrófago, já não tem essa área necroexudativa. Então, isso significa o seguinte, esse paciente, ele tem fases diferentes, evolutivas, da doença granulomatosa. Tem uma fase mais aguda e tem uma fase crônica que está cursando já com fibrose e assim por diante. O seguinte, inclusive, pode passar. Aí mostra aqui só mais área de esclerose, de fibrose, de hialinização, com linfócitos e poucos não. Então, a gente fica um pouquinho amarrado, porque até foi feito a pesquisa também para bacilo, álcool ácido resistente, também foi negativa, e a gente fica com poucas opções de dar um diagnóstico definitivo da doença, mas talvez uma possibilidade a ser considerada seria fazer parte dentro do quadro da histossomose, ok? Se vocês quiserem continuar, a gente vai discutindo todo o caso. Doutor, posso perguntar uma coisa? Aline, também os linfonodos. E os linfonodos, vocês estão vendo que tem essas bolotinhas aí mais escuras? Esse linfonodo era apenas um linfonodo reacional. Isso daí, essas partes nodulares, são os folículos linfóides reacionais. Isso a gente chama de hiperplasia linfóide reacional, linfadenite reacional. Não tinha granulomas no linfonodo. Esse linfonodo ele é apenas reacional à doença dela. Ok? Obrigado por enquanto. Vamos discutir. Perfeito. Aline, acho que ele não está nos ouvindo. Eu só queria perguntar sobre imunistoquímica. Se ele acha que daria para fazer diagnóstico? Não entendi. Fica mais fácil para vocês perguntarem. A histoquímica. Na imunistoquímica, se ele acredita que daria para fazer. Isso. Quer perguntar, Renata? Doutor João Norberto está nos ouvindo ou não? Estou ouvindo, sim. Assim, então, a doutora Aline está perguntando se a imunistoquímica poderia ajudar para o diagnóstico. Não, a imunistoquímica não. Aí, esse daí são diagnósticos mais de HE ou das clorações habituais. A imunistoquímica, ela não tem assim um valor para você pesquisar fungo, ou histossomose, ou bacilo. A única coisa que você poderia fazer era a reação de PCR para verificar se tem o bacilo álcool ácido resistente, bacilo da tuberculose, tá? E o PCR é uma técnica especial que é feita, tudo e nem sempre também é positivo. Mas só no caso, se a gente estivesse suspeitando, se tivesse, por exemplo, uma necrose caseosa em que a maioria da pesquisa do bacilo é negativo, você fazer o PCR, não a imunistoquímica. A imunistoquímica ela tem alguns marcadores para algumas doenças, tipo leishmania, toxoplasmose, vírus, tipo herpes vírus, citomegalovírus e assim por diante. Mas, nesse caso, a imunistoquímica não vai ajudar a dar algum diagnóstico. Talvez seja mais uma correlação geral para a gente chegar a alguma hipótese diagnóstica. Perfeito. Um outro convidado nosso é o doutor João Paulo Gouveia, que também é infectologista. Quer dar a sua opinião, doutor João, nesse caso? Bem, obrigado pelo convite. Eu pensei durante a apresentação em uma coisa. Eu sou infectologista, eu sempre penso em doença sistêmica, né? E não teve menção ao raio-x de tórax do paciente, imagino que seja normal, né? Não tivesse nenhuma alteração no raio-x de tórax. E a outra coisa que foi relatada é que tem uma panserosite, né? Tanto em pericárdio quanto em pleura. Então, meu impulso como infectologista é investigar nesse líquido pericárdico e pleural fungo, micobactéria, sempre é essa a ideia geral, né? E talvez parasita também. E a outra coisa é que é uma paciente com cirrose hepática, né, por conta da histossomose. Então, lembrar que cirrose hepática é uma doença que causa imunossupressão. Então, é uma paciente que a gente tem que considerar imunossuprimido, que a gente não vai esperar, no caso de uma tuberculose ou de um fungo, muitos sintomas sistêmicos. Às vezes, pode ter uma doença sem ter febre, sem ter muitos outros sintomas corroborando. Então, eu olharia essa paciente como um paciente imunossuprimido e que tem outras vias de investigação além da peça anatômica, porque
a peça não foi tão esclarecedora como a gente pensa. Às vezes não é mesmo, né? Mesmo em micobactéria pode ser uma forma paucibacilar e você não encontrar mais bacilo. O ovo do esquistossoma não está mais lá, foi destruído, se bem que às vezes você vê o ovo destruído, né? Você não vê o ovo completo, mas vê resquício do ovo. Então, a ideia do pseudotumor por esquistossomose fazia todo sentido no início, lógico que agora, com a evolução do caso, dá para ter essa percepção de que ficou menos provável. Acho que tuberculose ainda não dá para ser descartada, até por conta de ter panserosite, né? De ter derrame pericárdico, derrame pleural também. E acho que numa paciente imunossuprimida é uma doença que tem que ser, no Brasil ainda mais, né? Esquistossomose, tuberculose, então no Brasil é uma doença que sempre deve ser pensada até do ponto de vista de tratar a paciente da doença que está causando a manutenção dela internada e tudo mais. Então, esses dois. Fungo sempre é uma possibilidade, porque ela é imunossuprimida, ela é pancitopênica, não sei quanto, se ela chegou a ter neutropenia, ou quanto tempo ela tem de pancitopenia, mas é um fator de risco importante para a doença fúngica invasiva, né? Então, aí a gente sempre pensa em aspergilose, criptococose, histoplasmose, né? Não sei se ela teve exposição a esses agentes, mas é importante, uma vez que ela teve exposição à esquistossomose, ela pode ter tido contato com todos esses agentes. Mas, como ele falou, geralmente você vê muito fungo nas peças anatômicas e ela não tem isso. Já o bacilo tuberculose é mais difícil de achar. Então, indo por essa ideia, acho que a ideia é líquido pleural e pericárdico e cultura. Aí, cultura do líquido pleural ajuda bastante. PCR do líquido pleural, eu sei alguma coisa do caso em adiantamento. PCR é interessante, é bastante sensível no líquido pericárdico, mas ele é bastante específico, mas ele é pouco sensível no líquido pericárdico. Então, o fato do PCR dar negativo também não vai afastar. Cultura tem uma chance aí mais ou menos de metade de dar positiva para tuberculose ou uma micobactéria. Então, acho que é interessante, e a mesma coisa para fungo também. Eu faria cultura para bactéria, fungo, e pensar que tem alguns agentes incomuns, tipo nocardiose, que também podem fazer actinomíceis, que podem fazer quadros diferentes também, mas aí realmente a gente espera encontrar. Acho que hemocultura para fungo, micobactéria e bactéria em geral é muito importante nela, não só pensando na doença de base, como também nas complicações que podem advir uma vez que, mais uma vez, é uma paciente imunossuprimida. Então, acho que a minha ideia geral de investigação é essa, e tuberculose tem que pensar muito por ser uma paciente imunossuprimida que está grave, né? Isso aí. Perfeito. Vamos continuar a evolução, doutor Natan? Então, depois da ressecção da massa cardíaca, a gente fez alguns exames laboratoriais. Esses são os últimos da paciente, do dia 22, que ela está agora com um HB de 11,5, hematócrito de 35,7, um leuco de 5.600 e as plaquetas de 116.000. Para a cirurgia, foi transfundido sangue e também plaquetas. Foi no dia 11 a cirurgia, e hoje a gente já está no dia 24, então já passaram mais de 12 dias, até conversando com a nossa hematologista, era esperado que ainda, devido à quantidade de transfusão, ainda estaria elevado o HB e até as plaquetas por volta de 10 dias, e mesmo assim, até hoje ainda mantém um HB e as plaquetas acima da paciente da entrada dela. Também foi feito um teste rápido molecular no líquido pericárdio para tuberculose, que veio negativo. E a nossa paciente, agora, ela ainda segue na nossa enfermaria, ainda está com dreno pericárdico, ainda está tendo um débito no dreno entre 100 e 300 ml em 24 horas. Ela não recorreu mais com dor torácica durante a internação, não apresentou nenhuma outra intercorrência. Ela também tem um ecocardiograma do dia 19, com ainda a presença de derrame pericárdico de grau moderado, com a maior lâmina adjacente, a anterolateral do ventrículo esquerdo, medindo 14 milímetros, sem repercussão hemodinâmica. Nos surpreendemos com essa evolução de exames laboratoriais, né? A gente atribuiu a pancito que a paciente tinha ao hiperesplenismo, mas a gente está vendo que talvez o tumor tivesse algum grau de hemólise, porque com a retirada do tumor houve uma melhora bem significativa dos exames. As plaquetas, que eram em torno de 40, menos do que 50 mil, estão 116 agora. O número de leucócitos era de 3 mil, está 5 mil, e a hemoglobina de 8 subiu para 11, realmente bem inesperada essa evolução. Agora, o problema atual é que ela continua drenando. O drenando eu já te dei a solução, você está fugindo.
Não, a ideia é fazer uma janela pericárdico-pleural, porque a pleura absorve mais líquido que o pericárdio e também não tem risco na pleura do doente tamponar. Então, a Edileide está meio receosa, agora quem não quer operar é ela. É porque mas nós a queremos questão fazer, é que isso, eu acho que é a doença infecciosa de fazer base por vídeo uma que a janela gente precisava pericárdico-pleural resolver. para ela poder mandar embora para casa. Mas deixa eu perguntar para o pessoal do eco. Esse eco melhorou a via de saída? Melhorou. Não, eu fiz o eco dela, na verdade a gente fez na... Liga, por favor. Na quinta-feira, acho que quinta-feira que a gente fez, estava eu e até a Marcelinha, a gente não tinha mais gradiente na via de saída, a função, se eu não estou enganada, ela tinha um septo assincrônico, ela fez uma hipocinesia apical também no pós-operatório. Porque foi onde né? eu abri o septo e ali perdeu parede mesmo, isso a gente sabia que ia acontecer. E não tinha gradiente, agora sim, o derrame é um derrame que chama bastante atenção, não tem repercussão, mas cheio de fibrina, é grande... a gente fez até com dreno, eu até pensei nisso, falei, acho que eles vão fazer a janela pleuropericárdica, porque parecia bem inflamatório mesmo, mas aí a doutora Edileide... A nossa preocupação é que a gente queria saber qual é a causa do derrame. Ela está inflamada, tem esses linfonodos, né, que são reacionais, a gente precisa tratar essa inflamação. Como é que a gente vai levar a inflamação aqui para a pleura? Porque toda vez que a gente faz a janela, a gente está levando o líquido para lá, que está com, no caso, deve ter alguma infecção que a gente iria expandir para a pleura. A preocupação é a gente não saber a etiologia desse líquido. A paciente está como cirrótica, né? Mas qual é a albumina dela, o TP dela? Porque ela não tem, entendeu? Ela pode ter hipertensão portal, ela pode ter varizes de esôfago, ela pode ter aquele aspecto feio do fígado, que eu não achei tão reduzido, porque o fígado tem borda palpável na região do hipocôndrio direito. Então, assim, realmente é uma disfunção hepática mesmo? Alguém dosou TP, albumina, para saber? Doutor Natan. Nós temos a albumina dessa paciente, a gente dosou, estava 2,6 de albumina, e o TP, o INR dela variou de 1,2 a 1,5, chegou aqui. Isso é normal, né? E ela fez uma elastografia hepática, não é, doutora Ana? Mas o TP o doutor João normal. Nos ajudou? Ela fez uma elastografia hepática, não foi? Sim. O João Paulo chegou a ver a elastografia dessa paciente? Não. Não viu. Não sabia. Nós costumamos fazer a janela pleuropericárdica naquelas pericardites que são autoimunes, reativas, que não tem um agente infeccioso presente, que a gente só faz realmente manter a exudação, mas que a gente não está levando doença para a pleura. Então, a preocupação aqui, a gente gostaria de saber a causa desse derrame persistente, que não é pequeno, são 300 ml em 24 horas, né? E que a gente queria saber o que tem para a gente tentar tirar a causa do derrame. Doutora Edileide, e se for esse granuloma mesmo, né, tudo isso pela esquistossomose, trata de novo? O que é a programação? Vamos ouvir os nossos infectos. Doutora Aline, se for esquistossomose, que parece ser a causa mais provável, temos algo a ser feito? Então, da esquistossomose, como eu estava comentando, o tratamento ele não costuma ser repetido porque você não tem quadro de resistência, né? Então, assim, o tratamento normalmente é uma vez só mesmo e você não refaz. O que eu ia comentar é assim, o fato do derrame pericárdico tá se refazendo, eu só acho, por exemplo, se fosse culpa realmente de uma tuberculose ou da esquistossomose, por que ela não fez um tamponamento antes da cirurgia? O que impediria ela de fazer esse tamponamento se a doença estava no pericárdio, entendeu? Então, assim, até o RT-PCR já veio negativo do líquido pericárdico, ainda tem bastante tempo para a cultura correr, mas eu acho estranho só assim, porque a gente não costuma ver derrames contidos, por exemplo, o que a gente vê mais é pleural, né? Numa tuberculose pleural, você vê o derrame é sempre volumoso e não importa o que você faça, ele está sempre volumoso. Então, ela teria quadro de sintoma antes de 2 anos. Ela fala que o quadro dela vem desde 2020, que ela tem a dor desde 2020 e ela tratou em 2019. Então, assim, eu não estou muito convencida que isso é da esquistossomose, esse quadro de derrame, eu digo, né? O derrame persistente pericárdico, eu não tenho certeza que isso é da esquistossomose, porque por que não aconteceu antes?
Na verdade, você tem razão. São 300 ml em 24 horas, é uma quantidade muito grande que, se ela estivesse presente antes, ela teria tamponado previamente. Pode ser um quadro reativo mesmo agora, pós-cirúrgico, né, para um quadro de autoimunidade mesmo, pode ser, pós-injúria pericárdica. Uma síndrome pós-injúria ela não tinha pericárdica. Tanto derrame antes, não tinha uma lâmina. Possibilidade. Medo de dar corticoide aqui, se o Ítalo está sugerindo, mas se a gente não tem uma etiologia infecciosa que a gente não está reconhecendo, ela já está com colchicina e não Não, parou, mas fica tranquila, corticoide a gente dá para todo mundo. Corticoide na TV, né? A gente dá. Doutora Aline permite. Isso que a Aline falou realmente chama atenção, porque ela não tinha antes esse derrame e agora ela tem. Eu até perguntei para o Renato aqui, para a doutora Direito, se não podia ser uma síndrome pós-pericardiectomia. A TB, Aline, é porque a gente fica com medo de dar corticoide com tuberculose, não vou mentir. Vocês acham que com esse RT-PCR, então, já praticamente exclui esse diagnóstico? Não, eu digo porque assim, a gente dá a gente não está te ouvindo bem, Aline. No caso de HIV, é que tá dando um delay. Está ouvindo? Agora não. A gente dá bastante corticoide para paciente com tuberculose, inclusive neuro-TB, isso é recomendado. Assim, não se preocupa, de verdade. A gente, não estou dizendo para pulsar, mas assim, para corticoide, para nível inflamatório, não tem problema, não. Então, tá bom, então vamos dar corticoide para ela. Doutor João Paulo, algum comentário? Deixa o João Paulo. Para TB de pericárdio é indicado, né? Corticoide. Junto com o tratamento específico, não é? Exatamente, é indicado. Então, o corticoide aí faz parte até do tratamento. Se resolver tratar a tuberculose, tem que dar. Perfeito. Ok. Corticoide, então, antes da janela do doutor Renato. Janela com biópsia pericárdica. Porque o pericárdio eu não mandei para anátomo. De repente, o aspecto macroscópico do pericárdio é normal. Mas, de repente... Mas tinha aquele gânglio, mas tinha um gânglio, né? É que o aspecto do derrame também não é linfa. Para a gente falar que esse linfonodo que eu tirei saiu linfa. Não, o aspecto é seroso. Você tem microfone? Dá para fazer biópsia na janela. Biópsia de pleuro. Pericárdio. Ok. Então, acho que foram ótimas opiniões aqui, né? Obrigada a todos que colaboraram com a sua presença. Eu vou passar para o doutor Ibrahim encerrar. Bom, eu acho que essa reunião atingiu exatamente o objetivo da gente, que é ver como os métodos de imagem ajudam no estudo dessas doenças e como a gente tem limitação em tudo na vida, né? A gente foi até onde a gente pode ir, que é o anátomo patológico, e a gente ainda precisa investigar mais. Então, essa é uma boa lição de humildade para todos nós. A gente tem que aprender que fazer medicina não é duelo, não é o cara que saca primeiro que ganha, mas é pensar, raciocinar, ver as limitações para chegar com a máxima serenidade e humildade possível no melhor diagnóstico. Mudamos de ideia, né? Achamos que não tinha nada a ver com esquistossomose, terminamos achando que tem tudo a ver com esquistossomose, né? E pensamos que era um tumor e não é tumor. Também pode ser, então é isso aí. Obrigado a todos pela presença, até a próxima semana.